O ranger da porta da frente não era apenas um som, era uma sentença. Uma hierarquia que Helena conhecia bem. Enquanto o sol castigava a rua, ela passava o jaleco da irmã, bordado com o nome Doutora Beatriz Cavalcante. Um símbolo de glória que nunca seria dela. Os pais celebravam o sucesso da filha de ouro, sem perceber que cada sacrifício enterrava os sonhos da caçula. Helena aceitava tudo: empregos braçais, horas intermináveis, a invisibilidade. Mas algo naquela terça-feira mudou. Beatriz chegou cedo, mas o brilho da vitória não estava em seus olhos. Havia frieza, cálculo, distância, papéis queimados, malas escondidas, um futuro prestes a se partir em duas direções. E Helena percebeu: o preço da perfeição da irmã não seria pago apenas em dinheiro, mas em lealdade, dignidade e coragem. Aquele dia marcaria não apenas a formatura de Beatriz, mas a ascensão silenciosa de Helena. Gostou da história? Então segue o Caminhos Marcantes na sua plataforma de áudio. Estamos no YouTube Music, Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Porque cada caminho deixa uma marca. O ranger da porta da frente sempre teve um som específico na casa da família Cavalcante. Era um som seco, metálico, que parecia anunciar não apenas uma chegada, mas uma hierarquia. Naquela tarde de terça-feira, o sol de janeiro castigava o asfalto da pequena rua de subúrbio, e o mormaço entrava pelas frestas das janelas de madeira descascada. Dentro da sala, o silêncio era interrompido apenas pelo tic-tac monótono do relógio de parede e pelo som ritmado do ferro de passar roupas que Helena manejava com uma precisão quase militar. Helena tinha 22 anos, mas suas mãos, marcadas por pequenas cicatrizes de queimaduras e calos discretos, contavam a história de alguém que já havia atravessado décadas de esforço invisível. Ela passava o jaleco branco de linho com um cuidado devocional. Não era dela. O nome bordado em letras douradas no bolso esquerdo. Doutora Beatriz Cavalcante. Brilhava sob a luz amarelada da lâmpada da sala. Aquele jaleco era o símbolo de um império construído sobre o sacrifício de muitos para a glória de uma só. Enquanto Helena alisava o tecido caro, seus pais, seu Alberto e Dona Maria, estavam sentados à mesa da cozinha, conferindo pela 10ª vez os detalhes da festa de formatura que aconteceria no dia seguinte. Eles falavam em sussurros entusiasmados, as vozes carregadas de uma adoração que beirava o sagrado. Beatriz será a primeira médica da linhagem, dizia Alberto, os olhos marejados atrás dos óculos de grau remendados com fita adesiva. Ele havia vendido o único carro da família, um utilitário que usava para fazer fretes, para quitar a última parcela da festa. Maria, por sua vez, havia empenhado as joias de família e limpado a poupança que deveria servir para a reforma do teto, que ameaçava ceder a cada chuva de verão. Para eles, Beatriz não era apenas uma filha. Era um bilhete premiado, a promessa de uma redenção social que os tiraria daquela casa de paredes úmidas. Helena ouvia tudo em um silêncio profundo. Ela se lembrava de quando, há 4 anos, sentou-se naquela mesma mesa com um panfleto da Faculdade de Design Gráfico. O valor da mensalidade era menos de 1/3 do que custavam os livros de Beatriz. Alberto nem sequer olhou para o papel. Agora não. Helena, a prioridade é sua irmã. Ela tem o dom. Você é forte, consegue um emprego na sapataria e nos ajuda a manter o sonho da Beatriz vivo. Depois, quando ela estiver formada, ela paga a sua faculdade. Esse depois tornou-se uma névoa que nunca se dissipava. Helena aceitou. Ela aceitou o cargo de estoquista, aceitou as horas extras, aceitou chegar em casa e ainda lavar a louça que a irmã deixava na pia enquanto estudava sobre anatomia humana. A anomalia naquele dia, porém, não era o cansaço habitual de Helena, era o comportamento de Beatriz. A filha de ouro havia chegado em casa mais cedo, mas não foi para a cozinha abraçar os pais. Ela subiu direto para o quarto, trancando a porta. Pelo vão, Helena viu que a irmã carregava uma pasta de couro nova, cara demais para o orçamento da família, e uma expressão que não era de triunfo, mas de uma frieza calculista que Helena nunca tinha visto. Quando Beatriz finalmente desceu, ela não olhou para o jaleco impecavelmente passado sobre o sofá. Ela caminhou até a mesa, pegou um copo de água e, com uma voz desprovida de qualquer emoção, perguntou se o depósito para o buffet da festa já tinha sido confirmado. Tudo certo, minha doutora, respondeu Alberto, com um sorriso que revelava o cansaço acumulado.
Beatriz apenas assentiu. Ela não agradeceu. Ela não mencionou o fato de Helena estar ali, de pé, há 3 horas, preparando tudo para que a irmã brilhasse. Naquele momento, um cheiro estranho de papel queimado começou a emanar do quintal. Helena foi verificar. No latão de lixo, alguns cadernos antigos de Beatriz ardiam em chamas, mas não eram apenas rascunhos. Helena notou, entre as cinzas, o que parecia ser um passaporte e alguns formulários preenchidos em inglês. Havia algo de errado. A euforia dos pais contrastava violentamente com o distanciamento gélido de Beatriz. Enquanto Maria planejava o cardápio do almoço de domingo, imaginando a filha já atendendo em um grande hospital, Beatriz olhava para o relógio de pulso como se estivesse contando os minutos para uma partida. Helena sentiu um aperto no peito, um pressentimento de que os caminhos que eles trilhavam estavam prestes a se bifurcar de forma irreversível. O silêncio de Helena, antes uma forma de obediência, agora se tornava uma ferramenta de observação. Ela via as malas escondidas sob a cama da irmã, malas que Beatriz dizia estarem cheias de materiais de estudo que seriam doados, mas que pareciam pesadas demais para apenas papel. A noite caiu sobre a casa, mas o sono não veio para Helena. Ela observava a luz por baixo da porta do quarto de Beatriz. Ouviu o som de zíperes fechando e o sussurro de vozes ao telefone. Beatriz falava baixo, mas a determinação em sua voz era cortante. Ela mencionava datas, voos e deixar tudo para trás. Helena sentiu uma onda de coragem misturada ao medo. Ela pensou em contar aos pais, em alertar Alberto de que o investimento de uma vida inteira poderia estar evaporando. Mas o que ela diria? Que Beatriz estava sendo ingrata? Eles nunca acreditariam. Para eles, Beatriz era a perfeição encarnada. O que Helena não sabia era que o conflito que se desenhava não era sobre dinheiro, mas sobre o caráter forjado no privilégio. Beatriz tinha sido ensinada que o mundo girava em torno dela, e agora ela estava pronta para provar que seus pais tinham razão. Ela era superior, tão superior que não precisava mais deles. Ao amanhecer, o clima de festa tomou conta da casa. O sol brilhava, e a vizinhança inteira comentava sobre a formatura da doutora Beatriz. Maria vestia seu melhor vestido, um modelo guardado por 10 anos. Alberto usava o terno do seu próprio casamento, que agora ficava largo em seus ombros magros. Helena, no entanto, notou que Beatriz não sorria para as fotos. Ela olhava para o portão, esperando por algo ou alguém. E quando o carro preto, luxuoso e estranho àquela rua, estacionou na frente da casa, Beatriz não esperou pelos pais para sair. Ela caminhou em direção ao veículo com a pasta de couro e uma mala pequena, sem olhar para trás. A cerimônia de formatura foi um espetáculo de luzes e aplausos, mas para Helena parecia um funeral em câmera lenta. Sentada nas últimas fileiras, longe do brilho do palco, ela observava o rosto dos pais. Alberto e Maria choravam copiosamente a cada vez que o nome de Beatriz era mencionado. Eles sentiam que cada sacrifício, cada prato de comida economizado, cada humilhação sofrida para pagar as mensalidades, estava sendo recompensado naquele instante. Beatriz, lá no alto, em sua beca elegante, aceitava os cumprimentos com uma arrogância polida. Ela era o centro gravitacional daquele universo. No entanto, o conflito interno de Helena crescia. Ela não conseguia tirar da cabeça a imagem da mala escondida e dos papéis queimados. Durante o coquetel que se seguiu, Beatriz mal permaneceu perto da família. Ela circulava entre professores e outros formandos de famílias abastadas, falando sobre oportunidades internacionais e especializações em Chicago. Quando Maria tentou se aproximar para tirar uma foto com o diploma, Beatriz desviou o corpo com uma sutileza cruel. "Agora não, mãe. Estou falando com o diretor da clínica." Aquela frase foi como um tapa silencioso no rosto de Maria, que recuou com um sorriso amarelo, tentando disfarçar a dor para os convidados. Helena viu a cena e sentiu uma pontada de arrependimento por não ter falado nada antes. Mas o que ela poderia ter feito? O pedestal onde Beatriz estava montada fora construído pedra por Alberto e Maria. Eles criaram um monstro de egoísmo, e agora estavam sendo devorados por ele, sem sequer perceberem. Naquela noite, após a festa, a casa estava estranhamente quieta. O cansaço físico da família era grande, mas o cansaço emocional de Helena era maior. Ela viu Beatriz entrar no quarto e fechar a porta. Pouco tempo depois,
O som de um motor potente ressoou na rua. Helena correu para a janela da cozinha. O mesmo carro preto da manhã estava lá. Beatriz saiu da casa carregando as malas que Helena vira escondidas. Ela não estava usando o vestido de festa, mas roupas de viagem práticas e caras. Helena saiu para o quintal, a voz presa na garganta. Beatriz? Onde você vai? A irmã parou por um segundo, a mão na maçaneta do carro. A luz do poste iluminava metade do seu rosto, revelando uma frieza que gelou o sangue de Helena. Vou viver a minha vida, Helena. Fiz o que eles queriam, não fiz? Me formei. Agora, o que eu faço com o meu diploma é problema meu. Mas os pais... Eles gastaram tudo. Eles estão endividados. Papai vendeu o carro, exclamou Helena, a voz tremendo de indignação. Beatriz deu um sorriso de canto, carregado de desdém. Eles fizeram um investimento. Investimentos têm riscos. Eu não pedi para eles se sacrificarem. Eles fizeram isso para massagear o próprio ego de terem uma filha médica. Agora tchau, Helena. Boa sorte na sapataria. O carro arrancou, deixando para trás uma nuvem de poeira e o cheiro de pneu queimado. Helena ficou ali, parada no meio do quintal, enquanto o silêncio da noite parecia pesar toneladas. Ela entrou em casa e viu o jaleco de Beatriz jogado sobre a poltrona, como uma pele descartada. Na manhã seguinte, a bomba explodiu. Ao acordarem, Alberto e Maria encontraram apenas um bilhete sobre a mesa da cozinha. Não havia palavras de amor ou promessas de retorno. O texto era curto. Fui aceita em uma residência nos Estados Unidos. Não me procurem. Preciso focar na minha carreira agora. Beatriz. O grito que Maria deu ecoou pelas paredes da casa. Um som de puro desespero que Helena jamais esqueceria. Alberto, o homem que sempre tivera uma resposta para tudo, simplesmente sentou-se e encarou a parede vazia. Os dias que se seguiram foram um mergulho no caos. Os credores começaram a bater à porta. A festa de formatura, que deveria ser o início de uma vida nova, tornara-se o marco da ruína financeira. As parcelas do empréstimo bancário, que Beatriz prometera assumir assim que começasse a trabalhar, agora recaíam sobre os ombros curvados de Alberto. A saúde de Maria começou a declinar rapidamente. O estresse e a tristeza profunda desencadearam problemas cardíacos que eles não podiam pagar para tratar. A esperança que outrora iluminava aquela casa fora substituída por uma poeira de abandono, e no meio disso tudo estava Helena, a filha que nunca fora a preferida, a filha cujos sonhos foram guardados em uma gaveta mofada, era agora a única barreira entre seus pais e a sarjeta. Ela teve que assumir turnos duplos, trabalhando durante o dia na sapataria e à noite fazendo entregas de bicicleta. Cada centavo era contado. O café foi substituído por água. A carne sumiu da mesa, mas Helena não reclamava. A traição de Beatriz não foi apenas financeira, foi espiritual. Ela havia roubado a dignidade de 2 idosos que a amavam acima de tudo. Helena via seu pai chorar escondido no banheiro enquanto tentava consertar as próprias ferramentas para vender no mercado de pulgas. Ela via sua mãe olhar para a foto de Beatriz no corredor, esperando por um telefonema que nunca vinha. Os meses passaram, e o nome de Beatriz Cavalcante tornou-se um fantasma que assombrava cada canto daquela residência. Certa tarde, Helena encontrou o pai desmaiado na sala. O esforço excessivo e a má alimentação cobraram o preço. No hospital público, entre corredores lotados e o cheiro de antisséptico, Helena sentiu a verdadeira dimensão da sua solidão. Ela olhava para os médicos que passavam com seus jalecos brancos e não via heróis. Via o rosto gélido da irmã que os abandonara. Ali, sentada em um banco de madeira duro, Helena tomou uma decisão. Os caminhos da sua vida haviam sido decididos por outros até então. Mas agora, diante da fragilidade do pai, ela trilharia o seu próprio, mesmo que fosse sob o peso do mundo. O inverno daquele ano foi particularmente rigoroso, trazendo uma umidade que infiltrava nos ossos e nas paredes da casa dos Cavalcante. Alberto havia sobrevivido ao infarto, mas sua mobilidade ficara reduzida. Maria, consumida pela depressão, passava a maior parte do dia sentada à janela, olhando para o portão, esperando por uma filha que já atravessara oceanos de indiferença. Helena, agora com 23 anos, era a espinha dorsal daquela família em ruínas. Sua rotina era um teste de resistência humana. Acordava às 5 da manhã para preparar a medicação dos pais.
Trabalhava 10 horas em pé na sapataria. E à noite, sob a luz de uma lanterna para economizar energia, estudava livros técnicos de administração e contabilidade que pegava emprestados na biblioteca pública. Ela percebeu que, para salvar os pais da miséria total, precisava de algo mais do que apenas força bruta. Precisava de estratégia. A coragem de Helena não se manifestava em grandes gestos, mas na persistência silenciosa. Ela conseguiu renegociar as dívidas de Alberto no banco, apresentando um plano de pagamento que consumia 70% do seu salário. Para compensar, ela começou a reformar sapatos velhos em casa, aplicando as técnicas que aprendera na oficina, e vendendo-os por um preço justo na vizinhança. O que começou como uma necessidade transformou-se em um pequeno negócio. As pessoas da rua admiravam a menina do seu Alberto, que nunca deixava o sorriso cair, mesmo quando as olheiras eram profundas. Certo dia, enquanto organizava as correspondências atrasadas, Helena encontrou um envelope internacional. Seu coração disparou. Seria um pedido de desculpas? Um cheque? Algum sinal de humanidade de Beatriz? Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, não havia carta. Apenas um convite de luxo para o casamento de Beatriz com um renomado cirurgião em Nova York. Havia fotos impressas em papel de alta qualidade. Beatriz em um iate, Beatriz em um restaurante premiado, Beatriz vivendo a vida que os pais dela financiaram com o próprio suor. Helena sentiu uma náusea profunda. A justiça parecia uma palavra morta naquele papel acetinado. Ela pensou em rasgar o convite e nunca contar aos pais, mas algo a impediu. Ela olhou para Alberto, que tentava com dificuldade amarrar os próprios sapatos. Naquele momento, a raiva de Helena se transformou em uma chama fria de determinação. Ela não daria o convite a eles. Ela daria algo melhor. Ela daria orgulho. Ela começou a expandir seu pequeno negócio de sapatos artesanais. Usando o pouco que aprendera sobre design nos tempos em que ainda tinha sonhos, ela começou a criar modelos exclusivos a partir de materiais reciclados. Seus sapatos tinham uma alma que as marcas industriais não possuíam. Uma cliente influente da cidade, ao ver o trabalho de Helena, encomendou 10 pares para uma boutique. Foi o primeiro grande respiro financeiro da família em anos. No entanto, o conflito não estava apenas no dinheiro. A saúde de Maria piorava, não fisicamente, mas mentalmente. Ela começou a chamar Helena de Beatriz, nos momentos de confusão. Era um golpe cruel. Helena, que fazia tudo, era chamada pelo nome daquela que não fizera nada. Mas Helena não corrigia a mãe. Ela a abraçava e dizia: "Estou aqui, mãe. Eu nunca vou embora." Esse ato de amor incondicional era a verdadeira força de Helena, embora lhe custasse pedaços da própria identidade. Enquanto isso, notícias sobre Beatriz chegavam esporadicamente através de antigos colegas de faculdade. Beatriz tornara-se uma médica de sucesso, mas era conhecida por sua arrogância extrema e pela forma como descartava as pessoas assim que elas não lhe serviam mais. Ela havia cortado todos os laços com o Brasil. Para Beatriz, a casa de subúrbio e os pais endividados eram uma mancha em seu currículo de perfeição, algo a ser apagado e esquecido. Helena, por outro lado, estava trilhando um caminho de reconstrução. Ela conseguiu economizar o suficiente para pagar uma cirurgia de catarata para o pai, devolvendo-lhe a visão e a vontade de viver. Alberto, agora vendo claramente o esforço da filha caçula, sentia um arrependimento que o corroía por dentro. Ele percebera, tarde demais, que havia investido no terreno baldio do egoísmo, enquanto a árvore frutífera da gratidão crescia, ignorada, ao seu lado. Em uma noite de tempestade, o teto da sala finalmente cedeu, como a família temia anos atrás. A água inundou tudo. Alberto e Maria ficaram em pânico, mas Helena, com uma calma sobrenatural, os guiou para o quarto dos fundos, o único que ainda estava seguro. Ela passou a noite inteira tirando a água com baldes, lutando contra a inundação e contra o cansaço. Quando o sol nasceu, ela estava exausta, coberta de lama e gesso, mas a casa ainda estava de pé. E ela também. Foi naquele amanhecer que Helena percebeu uma coisa. Ela não precisava mais do reconhecimento de Beatriz, ou da aprovação que os pais negaram no passado. Ela era a dona da própria trajetória, mas o destino, com seu senso de ironia refinado, estava prestes a colocar as duas irmãs em uma rota de colisão que ninguém poderia prever. O sucesso de Beatriz nos Estados Unidos estava construído sobre uma mentira,
Uma mentira que estava prestes a desmoronar, enquanto a vida humilde de Helena estava sendo erguida sobre a rocha da verdade. O sucesso é um mestre exigente e muitas vezes traiçoeiro. Para Beatriz, o castelo de cartas começou a balançar quando uma investigação sobre negligência médica e falsificação de documentos de residência começou a circular nos bastidores do hospital em que trabalhava. Sua ascensão meteórica, alimentada por uma ambição desenfreada, ignorara protocolos éticos básicos. O escândalo estourou nos jornais locais de Nova York. Médica estrangeira sob investigação. Em poucos dias, seus bens foram congelados e seu visto de trabalho colocado em xeque. O cirurgião com quem ela ia se casar, um homem que valorizava a imagem acima de tudo, cancelou o noivado por meio de uma nota fria enviada por seus advogados. Beatriz viu-se sozinha no país que ela acreditava ter conquistado. Aqueles que ela chamava de amigos desapareceram. Ela não tinha para onde ir, exceto para trás. O caminho de volta era a última coisa que ela desejava, mas o medo da prisão e a humilhação pública a forçaram a fugir. Ela pegou o pouco dinheiro que lhe restava e comprou uma passagem para o Brasil, não por saudade, mas por falta de opção. Ela acreditava que na velha casa dos pais ainda encontraria o porto seguro de adoração que sempre teve. Afinal, eles sempre deram tudo a ela. Enquanto isso, na pequena casa de subúrbio, a vida de Helena havia florescido de forma orgânica. Sua marca de sapatos artesanais, a caminhos de Helena, ganhara notoriedade. Ela não era rica, mas havia quitado todas as dívidas da família. A casa fora reformada. O teto agora era sólido, e as paredes, pintadas de um azul suave que transmitia paz. Alberto estava de volta à sua oficina, não por necessidade, mas por prazer, ajudando Helena nos detalhes em couro dos sapatos. Maria recuperara parte da lucidez, embora o nome de Beatriz ainda fosse um tabu que ninguém ousava quebrar. A redenção de Helena veio no dia em que ela recebeu um prêmio de empreendedorismo feminino da cidade. Ela estava no palco, elegante em sua simplicidade, falando sobre como o silêncio pode ser uma ferramenta de construção, quando a porta dos fundos da sua casa, naquela mesma noite, foi aberta por alguém que não tinha a chave. Helena chegou em casa e encontrou os pais na sala, em um estado de choque catatônico. No centro do tapete novo estava Beatriz. Mas não era a doutora Beatriz que eles conheciam. Suas roupas estavam amassadas. Seu olhar estava injetado de pânico, e ela carregava apenas uma mala de mão. A mesma que Helena vira anos atrás. Eu preciso de dinheiro, foi a primeira coisa que Beatriz disse. Sem ao menos perguntar sobre a saúde do pai ou o coração da mãe. Eles estão atrás de mim. Preciso de um advogado e de um lugar para ficar até isso esfriar. Alberto olhou para Beatriz com uma tristeza que ia além das palavras. Ele não via mais a filha de ouro. Via uma estranha que usara sua vida como combustível para um incêndio que agora a consumia. Maria começou a soluçar, um som baixo e dolorido. Helena deu um passo à frente. O conflito final não seria físico, mas moral. Você não tem vergonha, Beatriz? Perguntou Helena. Sua voz baixa e firme, cortando o ar como uma lâmina. Vergonha? Helena, você não entende o mundo lá fora? Eu sou médica. Eu sou importante. Eu só cometi um erro burocrático. Vocês me devem isso. Vocês sempre disseram que eu era o futuro da família. O futuro que você enterrou quando nos deixou para morrer em dívidas? Rebateu Helena. O futuro que você ignorou enquanto mamãe chamava seu nome no hospital? Você não é médica aqui. Beatriz, aqui você é apenas a pessoa que destruiu a paz destes dois idosos. Beatriz tentou se aproximar de Alberto, buscando a velha manipulação. Pai, o senhor sabe. Eu fiz tudo por nós. Eu ia mandar buscar vocês, eu juro. Alberto levantou a mão, interrompendo-a. Pela primeira vez na vida. Ele não defendeu Beatriz. O meu silêncio durante todos esses anos foi o meu maior erro, Beatriz. Eu alimentei sua arrogância. E morri de fome por causa disso. O que você vê nesta casa hoje? O teto sobre nossa cabeça? A comida na mesa? A minha saúde? Nada disso veio de você. Veio da filha que eu não via. A justiça poética se manifestou no olhar de Beatriz, ao perceber que não havia mais trono para ela naquela casa. Ela olhou para Helena, vendo as mãos que antes passavam seus jalecos agora segurando as rédeas da família. Beatriz sentiu uma raiva cega. Vocês vão se arrepender. Eu vou me reerguer e vocês continuarão sendo nada.
Ela saiu da casa, batendo a porta. Mas desta vez, não havia um carro preto esperando por ela. Havia apenas a rua escura e o silêncio da vizinhança, que já não a reconhecia. Helena sentou-se ao lado dos pais e os abraçou. A tempestade passara, mas o rastro de destruição de Beatriz servira para uma última lição. A transformação de Helena estava completa. Ela não era mais a sombra. Ela era a luz que guiava os caminhos daquela casa. No dia seguinte, Helena soube que Beatriz fora detida para interrogatório, assim que tentou acessar uma conta bancária antiga. Não houve heróis na queda de Beatriz. Apenas as consequências naturais de caminhos trilhados sobre a dor alheia. Helena sentiu uma melancolia, um resto de arrependimento pela irmã que poderia ter sido. Mas logo se voltou para o que importava. Ela tinha sapatos para criar e uma vida inteira de dignidade para viver. As semanas que se seguiram à breve e tempestuosa passagem de Beatriz foram de uma reconstrução silenciosa e profunda. A casa dos Cavalcanti, antes um lugar de sombras e expectativas não atendidas, transformara-se em um lar de verdade. Alberto e Maria, embora marcados pelas cicatrizes da desilusão, encontraram uma nova forma de existir. Eles aprenderam que o orgulho não deve ser depositado em títulos ou diplomas, mas no caráter e na presença constante. Helena continuou a expandir sua marca, a Caminhos de Helena. O que começou como uma forma de sobrevivência, tornara-se um símbolo de resiliência. Ela abriu sua primeira loja física no centro da cidade. Um espaço pequeno, mas decorado com as ferramentas antigas de seu pai, honrando as raízes da família. No dia da inauguração, Alberto cortou a fita, suas mãos trêmulas agora segurando não uma ferramenta de frete, mas a tesoura que simbolizava o sucesso legítimo de sua filha caçula. A superação de Helena não foi apenas financeira, foi a superação da invisibilidade. Ela não precisava mais do silêncio para se proteger. Ela usava sua voz para orientar outras jovens que, como ela, tiveram seus sonhos silenciados pelas prioridades distorcidas de seus familiares. Ela criou um programa de estágio em sua oficina, ensinando o ofício de sapataria e design para meninas da periferia, dando-lhes os caminhos que ela mesma teve que desbravar à força. Quanto a Beatriz, a justiça seguiu seu curso. Sem o apoio da família e com a carreira arruinada, ela teve que enfrentar processos judiciais que durariam anos. Ela não foi para a cadeia, mas foi condenada ao ostracismo profissional. O nome que ela tanto prezava tornou-se um lembrete de que o talento sem ética é apenas uma ferramenta de destruição. Ela acabou trabalhando em cargos administrativos menores, longe do brilho dos centros cirúrgicos, vivendo uma vida comum que ela tanto desprezava. A maior punição de Beatriz foi tornar-se exatamente aquilo que ela mais temia, alguém invisível. Em uma tarde de domingo, o sol de março banhava a varanda da casa dos Cavalcanti. Helena estava sentada com seus pais, tomando café. O relógio de parede continuava seu tic-tac, mas agora o som era reconfortante, marcando um tempo de paz. Maria, segurando a mão de Helena, olhou para o jardim que a filha plantara. "Você nos salvou, Helena", disse Maria, com a voz embargada pela esperança renovada. "Nós fomos cegos por tanto tempo, mas você nos ensinou a ver." Helena sorriu, um sorriso que carregava toda a jornada de quem um dia foi deixada para trás. "Nós nos salvamos, mãe. Eu só mostrei o caminho." Alberto olhou para as próprias mãos e depois para as de Helena. Ele viu nelas a mesma força, a mesma dignidade. "Os caminhos que a gente escolhe, minha filha, às vezes são tortuosos, mas o que importa é quem caminha ao nosso lado." A história da família Cavalcanti encerrava-se não com a glória artificial de um diploma de medicina, mas com a solidez de uma mesa farta e corações tranquilos. O silêncio que antes separava as irmãs agora era apenas o silêncio de uma tarde de descanso. Um silêncio que não ignorava ninguém, mas que acolhia a todos que escolhessem a verdade como guia. Helena levantou-se para buscar mais café. Ao passar pelo corredor, ela olhou para o espelho. Ela não via mais a menina cansada da sapataria. Via uma mulher que transformou a dor em arte e o abandono em alicerce. A vida, com todas as suas ironias, havia sido justa. Aqueles que deram tudo para quem não merecia nada, acabaram recebendo tudo de quem eles achavam que não tinha nada a oferecer. A trajetória de Helena era a prova viva de que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos capazes de reconstruir a partir dos escombros. E assim, sob o céu alaranjado do subúrbio, a família Cavalcanti finalmente encontrou sua redenção. O caminho de Helena estava apenas começando.
Mas desta vez, ela sabia exatamente para onde estava indo. E o mais importante, ela sabia que não estava sozinha. Muitas vezes, as pessoas que mais nos amam são aquelas que ignoramos enquanto buscamos o brilho falso de quem nos despreza. Mas a vida sempre oferece uma chance de recalcular a rota. Basta ter a coragem de olhar para quem está ao nosso lado, no silêncio, esperando apenas um gesto de reconhecimento para mudar o nosso destino. A vida, depois de tantos anos de silêncio e obediência, mostrou a Helena que força não é apenas física, mas estratégica. Ela transformou o cansaço em determinação, os obstáculos em degraus. Cada dívida quitada, cada sapato reformado, cada passo silencioso para reconstruir o lar da família tornou-se um símbolo de resistência e coragem. Helena não precisava mais da aprovação de Beatriz ou da indulgência dos pais. A dignidade da própria jornada já lhe bastava. A casa, antes cheia de tensões e expectativas esmagadoras, agora respirava um ar de renovação e propósito, graças à filha que aprendera a ser a luz nos caminhos mais escuros. O sucesso de Helena não veio de títulos ou diplomas, mas da persistência silenciosa e da atenção ao que realmente importava, a vida daqueles que amava. Enquanto Beatriz experimentava o brilho frio da carreira nos Estados Unidos, Helena descobria que a verdadeira vitória era construída em casa, com cada gesto de cuidado, cada solução encontrada, cada noite mal dormida transformada em progresso. A superação não se media em riqueza material, mas na integridade preservada e no amor que florescia apesar das perdas e das traições. Quando Beatriz retornou, já marcada pelo fracasso e pelas consequências inevitáveis de suas escolhas, Helena não sentiu raiva, mas a consciência tranquila de quem fez o certo. Ela se posicionou com firmeza, com a autoridade de quem aprendeu a carregar o mundo nos ombros e ainda sorrir. O confronto final não precisou de gritos ou violência. Bastou o olhar sereno e a postura inabalável de Helena para que a arrogância da irmã se quebrasse diante da verdade. A justiça, por vezes, é silenciosa, mas implacável, e naquele instante ela se fez presente sem necessidade de palavras. No silêncio acolhedor da casa reconstruída, Helena e os pais encontraram o que antes parecia impossível: paz e reconhecimento do que realmente importa. O passado, com todas as dores e sacrifícios, tornou-se a fundação da vida que agora florescia. A menina que havia sido invisível tornou-se a referência da família. E a riqueza não estava mais no que poderiam perder, mas na força, na resiliência e no amor que permaneceram intactos. Sob o céu alaranjado do subúrbio, os Cavalcante finalmente aprenderam que a verdadeira glória não é externa, mas aquela que se constrói em silêncio, com coragem e lealdade,